Olá, pessoal, tudo bem? Agora vamos lá, né? Dar continuidade aí nessa segunda aula sobre anatomia. E hoje vamos falar sobre o esqueleto axial, caixa torácica, tudo assim. O esqueleto axial é como se diz, o ápice, é o centro, é a prioridade, é o meio. Ou, como muitos falam, é, nas Forças Armadas, é a caixa de catarro. Vou pôr o óculos aqui porque a idade já chegou, né? Então, é importante salientar que tudo o que estamos fazendo aqui está direcionado à defesa pessoal, Krav Maga. Então, o esqueleto axial é formado pelas vértebras, essas vértebras tanto são as dorsais, as costelas e o externo. Então, a gente pode ver todo o arcabouço, né, das costelas, a parte que forma o dorso do corpo, tanto as costelas como o nosso osso, aí, a titela, como é chamado no Nordeste, mas é o osso externo. E tem como função principal, que é a mesma de todo esqueleto, a proteção dos órgãos vitais, principalmente os corações e pulmões. E alguns dos grandes vasos sanguíneos também estão nessa região. No esqueleto axial, nós temos algumas curvas da nossa coluna vertebral, curvas essas consideradas muito importantes, que são a curva da escoliose, a lortose e a cifose. Então, essas curvas, né, que vistas no desenho podem definir a amplitude dos movimentos que determinado aluno pode fazer. Se você vê um aluno aí com a escoliose muito acentuada, determinados movimentos de rotação você não vai poder fazer. Alguns alunos com a lordose não vão poder ficar fazendo abdominais. Mas aí o que que ocorre? O instrutor ou o treinador que não tem essa noção, acha que tem que nivelar e todo mundo é igual. Tá? E na formação dessa estrutura da coluna vertebral, é importante que entender que nós temos os nervos e, acima de tudo, nós temos aí a medula espinhal. Essa medula é que vai definir todos os movimentos. Ela é ponto importantíssimo em toda a estrutura. E dentro da medula, né, espinhal, nós temos aí a inervação que vai dar movimento a todos os órgãos, perdão, a todos os membros do nosso corpo. Por isso é importante de proteger a coluna, não só a cervical, mas a coluna lombar nos amortecimentos. Certo? Então vamos lá. Vamos falar do esqueleto appendicular sobre a cintura escapular. A cintura escapular, nós temos duas. Cintura pélvica, que é a do quadril, normalmente conhecida, mais popularmente conhecida, e a cintura escapular, que é a parte dos ombros. A cintura escapular é composta pela escápula, esse trecho chato, bem grande aqui, e a clavícula, essa parte fina, que, em determinadas situações de um rolamento mal feito, pode provocar sua ruptura. A cintura escapular conecta as extremidades superiores, parte dos membros superiores, ao esqueleto axial. Então, o esqueleto apendicular, que são os apêndices, os membros, é conectado na parte superior pela pelo esqueleto axial e pela cintura escapular. Então, é também a única articulação que conecta a cintura através do externo clavicular. Então, o único ponto de ligação do esqueleto apendicular com o esqueleto axial no, na parte superior é a cintura escapular. Quando pensar em cintura escapular, pense nos movimentos de membros superiores, tá? Ele que vão dar essa rotação, flexão, extensão, que são muito importantes. E aí, alguns tópicos, né? Extremidade superior, que está composta pelo braço e o antebraço e a mão. Ah, professor, mas eu sei por que ficar vendo isso em Krav Maga. Prezado amigo, eu vou fazer uma defesa em 360 graus. Eu vou usar o osso una. No osso una, que está no braço ou no antebraço? Está no antebraço. Se eu não sei onde é que fica, como é que eu vou ensinar isso para o aluno? Ah, entendi. Então é só para isso? Não. Nós precisamos entender que para cada atividade, para cada movimento, nós iremos movimentar articulações. Então, as principais articulações dos membros superiores, conhecido como esqueleto apendicular, são ombro,
cotovelo e pulso, e são as articulações que vão dar movimento. Se pararmos para pensar em Krav Maga ou em lutas, vamos entender que boa parte dos nossos movimentos saem exatamente dessas articulações, do ombro, do cotovelo e do pulso. Então, você tem uma ampla variedade de movimentos, principalmente a articulação glenohumeral, que é a do ombro. Essa articulação são todos os socos, todas as defesas, todas as cotoveladas, todas as torções e mobilizações. É por isso a importância de estudar anatomia também. Tudo bem? Sigamos. A outra cintura, que é a mais popular conhecida, é chamada de cintura pélvica, né? Que é formada, e aí, por vários ossos, né? Principalmente pela fusão do ilíaco e o isquio e o púbis. Então, você tem aí nesse desenho a parte maior, né? O osso ilíaco, aí você tem o púbis, bem próximo aos órgãos genitais, e o púbis e o isquio, que formam esse conjunto todo da cintura. Diria para os senhores que é a articulação, é o conjunto articular mais importante para os movimentos de rotação, de chute, tá? De torção, de projeção. Tanto é que no karatê, nas artes marciais japonesas, se fala que é o tandem, ponto de energia. Então, baixa aí a cintura pélvica, é muito importante. Então, trabalhar essa estrutura é muito importante para o desenvolvimento de uma postura, de um chute forte, uma estabilidade forte e de uma boa base, como é chamado. E aí vemos os membros inferiores, né, do esqueleto apendicular. E aí, a extremidade inferior composta pelo músculo, a perna e o pé. Esses músculos, né, que é a parte importante da próxima etapa do nosso estudo, compõem aí toda a seção de movimento. E as principais articulações são a do quadril, a do joelho e do tornozelo. Essa estrutura de membros inferiores tem uma importância muito grande, uma ampla variedade de movimentos, principalmente na articulação do quadril. Mas não só por conta da articulação do quadril. Os nossos chutes dependem de uma boa movimentação, de uma boa mobilidade dessa articulação do quadril. É importante salientar, para este curso, eu não estou aprofundando, não é um estudo anatômico, é uma visão geral de anatomia para nos dar a base daquilo que os senhores já fazem com excelência, né? Nos dá uma base mais científica. Tudo bem até aí? Fechamos aí o esqueleto apendicular e o esqueleto axial e vamos entrar agora nas articulações. Articulações essas que são dobradiças, são as junturas, a parte realmente que vai dar mobilidade às nossas atividades. Então, a juntura, gente, tem várias definições, mas ela nada mais é que a união entre dois ou mais ossos, ou entre um osso e uma cartilagem. Tem função principal aí a união que vai permitir movimento. Então, não é juntura se não houver movimento, tá? Por vezes ele junta, mas não dá tanto movimento. É o caso das articulações, principalmente aí da caixa craniana. Das articulações da caixa craniana, a única que se movimenta é essa que vocês estão vendo, que é a minha mandíbula, a nossa mandíbula. E aí, você tem as classificações, as sinoviais, ou seja, que tem líquido que movimenta, que é a do ombro, cotovelo e joelho, para você lembrar, tem líquido sinovial. Elas podem ser fibrosas, suturais e craniais, cartilaginosas, como o pubis, o cúbito e o rádio. Mas, as sinoviais, você vê aqui, ó, membrana sinovial, líquido. É importante entender que na cápsula da membrana sinovial você tem um movimento mais amplo, ele permite maior movimento. E aí, a importância de você conhecer principalmente essas cápsulas. Para nós, especificamente, é importante entender a não exacerbação de movimentos, ou seja, movimentos muito bruscos, movimentos que possam romper essas articulações. Você vê ligamento de tendão, principalmente de ligamento cruzado, anterior, posterior, exatamente pelo excesso, por não conhecer qual é o limite daquela articulação. Por isso, eu sempre
Está aí no material, um livro de anatomia, fisiologia, exatamente, e de cinésio, é que a gente possa estudar mais aprofundado aqueles que têm maior curiosidade. Aqui seria só uma visão geral. Então, para que fique claro, nós temos diversas junturas, e aí eu estou falando de estruturas que conectam ao outro e que elas são responsáveis pelos movimentos. Então, nós temos aqui, ó, os vários tipos de articulações. Esfera ou esferoica são as cavidades. Movimento livre em todas as direções. Ombro, quadril, tem movimentos livres. Dobradiça, tem mobilidade em um só plano. Cotovelo, joelho. O joelho não faz 360 graus. Cotovelo não faz. Ora, junturas ou juntas de rotação, duas primeiras vértebras, né? Ó, faço o movimento de rotação. E as delisões, o osso da munheca, né? O osso do pulso, ou até mesmo a escápula. Então, são movimentos que permitem, perdão, articulações que permitem esse tipo de movimento. Também é importante salientar que a amplitude dos movimentos depende, né, de elementos estabilizadores, a estrutura, a cápsula e o ligamento. Sem esses movimentos estabilizadores, a gente ia despencar. O caso mais claro aí é do joelho, aquela estrutura, aquele novelo de tendões que fazem o reforço da juntura. Sem ele, a coisa não iria fluir. Tudo bem? E aí, a quantidade de variedades que nós temos de movimentos, eles estão divididos nos planos e nos eixos, que isso sim é importante, né? Então, o plano sagital, eu falei lá na aula inicial, ele permite a flexão e extensão. Então, o plano sagital vai aqui da cabeça, da sagita, corta ao meio o corpo e permite nós fazermos. Ele é dividido, né? Parte da frente, a parte de trás. Parte da frente, anterior, parte de trás, posterior. Então, ele permite o movimento de extensão e de flexão, ou o movimento para frente e para trás. O plano frontal divide também o nosso corpo ao meio, só que parte horizontal. E nós temos aqui lado direito e lado esquerdo. Então, nós vamos ter movimento, tá, de inclinação lateral para a direita ou para a esquerda. E o plano transversal, que nos corta ao meio, parte superior e parte inferior, que é a famosa pronação e supinação. Para que ninguém esqueça, quando eu seguro algo nesse sentido, é pronação. Quando eu fico assim, como se estivesse suplicando, é supinação. Tudo bem? Sigamos. Bom, os movimentos da articulação da cabeça. Então, eu tenho. Isso é importante eu frisar, porque quando eu estiver falando de refino técnico, eu falo de lubrificação articular. Então, a lubrificação articular, ela dura no nosso processo de ensino aproximadamente 15 a 20 segundos. Por quê? O indivíduo chega na academia, no dojo, na minha sessão, no treino, vindo de vários locais. Uns estão de maneira estática, em casa, parado, outros estão no trabalho, seja qual for a situação, eles precisam lubrificar a articulação para que eu inicie um processo de aquecimento, alongamento, ou alongamento, aquecimento. Vamos falar disso depois. Então, eu começo uma lubrificação das articulações. Ah, as articulações são as dobradiças, professor. Exatamente. Então, eu começo a lubrificar essa articulação, ou seja, mexer com ela. Isso é rápido. E eu sempre começo do que eu chamo de antero, cabeça, para cauda, anterocaudal, ou seja, de cima para baixo. Então, eu começo o movimento de cima, esse é o primeiro. Cima, extensão, flexão, talvez, e não, que é exatamente o que a figura está mostrando. Então, isso só ocorre porque a articulação permite. A articulação do atlas, da cervical, tá? Um grupo de músculos está mantendo a estabilidade e o outro está trabalhando a postura. Então, esses movimentos só são permitidos por conta desse movimento. Sim, talvez e não. Aí, continua descendo, né? Como eu continuo descendo, a próxima articulação é do ombro. Então, ele me permite flexão, extensão. Então, o que que eu vou fazer? Um movimento de circundução, ó.
ombros para trás e ombros para frente. Depois, braços para frente, braços para trás. Isso é o movimento que eu estou fazendo nas articulações. Quais movimentos? Flexão, extensão, para cima e para baixo, hiperextensão para trás, adução e abdução, que é o movimento de erguer lateralmente. Tudo bem? E aí, vamos para o cotovelo. Mesma coisa, movimento do cotovelo. Eu tenho posição neutra, tenho movimento de supinação, tenho movimento de pronação, flexão e extensão. Toda essa anatomia, né, essa posição de movimentos articulares, são exatamente para nos permitir maior mobilidade nas atividades, tá? E são importantes na postura de uma aula para que eu entenda exatamente quais articulações trabalham. E, por fim, as articulações do quadril, aí eu vou girar, articulação do cotovelo, e aí eu vou descendo até as mãos, que é a famosa munheca. Eu tenho flexão, extensão, desvio radial e unar, pronação e supinação, todos da munheca ou do pulso. Importante para se trabalhar. Todas essas articulações, pessoal, têm possibilidades de movimento. Vamos para o quadril, flexão, extensão, abdução, dependendo do eixo e do plano, tá? Não vou me aprofundar, que esse não é o objetivo, mas no nosso livro ali a gente tem. Articulação do calcanhar ou do pé, como que flexão, flexão plantar, retroversão, inversão, tudo isso é permitido porque existe articulação do calcanhar ou do tornozelo que permite isso. E ela, por ter líquido, é sinovial. Tudo bem? E aí, nós vamos para a próxima aula, nosso próximo objetivo, que é o sistema muscular. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Dê uma leitura, façam uma leitura no livro inicial. Eu vou estar à disposição aí, no que for possível, para sanar as dúvidas. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Forte abraço.